Tá, então nesse vídeo a gente vai falar sobre a jornada humana, o que a gente está fazendo aqui e por que a gente escolheu entrar nesse nível de realidade e quais são as coisas que a gente pode fazer para amplificar a nossa vida, sabe? Digamos que o resumo de todas essas coisas de autoajuda, de física quântica, de como tu manifestar tua realidade através da lei da atração e através de pensamentos positivos e viver tua paixão, todas essas coisas, mas colocadas de uma maneira integrada para que a gente consiga ver isso, sabe? Não só ser uma coisa que a gente tá meio que correndo atrás, sabe? Tá, então a gente entra nesse nível de realidade como um bebezinho, né? A gente escolhe, digamos que, imagina que você é Deus, tá? Você é o único ser que existe. Você é um ser infinito com capacidade com potencial infinito. E por causa desse teu potencial infinito, tu consegue criar qualquer experiência de realidade. Então, a tua ideia aqui foi por tu ser tão infinito, tu cria uma experiência de realidade que é, tipo, tão limitante que por ser tão limitante, tu consegue reconhecer com mais clareza como você é infinito. Então, em outras palavras, a experiência humana, a experiência que a gente está passando aqui, é nada mais nada menos do que Deus, que é infinito, criando a limitação para ele poder aprender mais sobre si mesmo durante esse processo de limitação. Faz sentido isso que eu falei? Uhum. Sobre isso mesmo, é porque eu vejo isso em outros canais, mas nunca entra em mim de verdade. O porquê ele quer se limitar para poder voltar, sabe? Uhum. Porque se ele é infinito, ele sabe da infinidade dele, mas ele se limita para poder lembrar disso. É porque tu precisa do contraste para tu saber alguma coisa. Tu precisa do preto para entender, por exemplo, o branco. Tem aquela imagem que é bem famosinha na internet até, que é tipo um cálice preto, e aí ele tem um contornozinho, e aí tem uma parte branca também. E daí se tu olhar só pro preto, tu vai ver um cálice, mas se tu olhar só pra parte branca, tu vai ver duas bocas se beijando. O que isso quer nos mostrar? Quer mostrar que, tipo, sem o preto, tu não consegue perceber o desenho do branco e vice-versa. Então, sem uma experiência que é o contrário da liberdade, a gente não consegue entender o que é liberdade de verdade. Deu pra entender? Tipo, a gente precisa do bem para ter o mal, a gente precisa do certo para ter o errado, do molhado para ter o seco. São polaridades que parecem contraditórias na nossa mente linear, mas na verdade são complementares, não contraditórias. Então meio que eu preciso me limitar para saber que eu sou livre. Exato. Uhum. E além de tudo, para passar por essa experiência que todos nós estamos passando, que é de romper esses limites. Porque, tipo, uma coisa é tu nascer numa sociedade, numa civilização que é totalmente livre, totalmente sem rótulos, e essa civilização, tu não tem limitações, tu só continua conectadão com o universo. Outra coisa é tu nascer numa civilização onde tu vai aprender com os teus pais e com a sociedade que tu cresce, conceitos limitantes que te impedem, que supostamente te impedem, de você ser você mesmo. Então, você ter que passar por essa jornada, tipo, vividamente, visceralmente, de transformar tuas coisas limitantes, traz um contraste muito grande para quando tu realmente volta a ser sem limites, entendeu? Porque daí tu é sem limites de novo, tipo, eu sou livre, eu sou eu mesmo, sabendo que eu já fui limitado um dia, tá ligado? É aquela live, tipo, quem nasce rico não consegue saber direito, então quem é pobre vira rico é um negócio muito bom, um sentimento 1000 vezes melhor do que já ter nascido daquele jeito. Exato, exatamente isso. Então, tá. Então, tipo assim, o que acontece quando a gente entra na sociedade? Vamos fazer uma análise racional. Primeira coisa de tudo, tem uma criancinha, tá? Tem tipo uma consciência totalmente limpa e totalmente ela é totalmente íntegra. Ou seja, você não age fragmentadamente, você age inteira. Uma criança, por ela ser íntegra, ela se sente triste, ela se sente feliz, ela expressa a verdade, ela é transparente, entendeu? Então, quando a gente está em sociedade, por exemplo, essa criança ficou triste, tá? Porque a mãe negligenciou o carinho dela. Isso é uma coisa que acontece com a maioria de nós, entendeu? A mãe negligenciou o carinho porque ela estava dando atenção para outra coisa e a criança ficou triste. Uma dinâmica, por exemplo, um tipo de dinâmica que pode acontecer na nossa experiência é a mãe sentir vergonha pelo fato da criança estar triste, achar que ficar triste é errado e fazer a criança se sentir culpada por estar triste e falar, como assim você está triste? Isso não é aceitável, você está me deixando triste, ou você está se vitimizando, você está sendo má. E aí a criança, nesse momento, todos nós, se passamos por uma experiência assim ou parecida, a gente aprende que todo momento que a gente assumir aquela emoção negativa, a gente está fazendo alguma coisa errada, a gente está sendo inaceitável.
Então, a gente começa a resistir a partes nossas. A gente começa a falar, bom, essas partes minhas aqui, essa que sorri, essa que fala desse jeito, essa que age dessa maneira é aceitável, mas essas daqui eu não posso ser. Essa que chora, ou essa que fala dessa maneira, essa que é extrovertida assim, não posso ser porque senão eu vou ser rejeitado. E a gente literalmente dentro da nossa consciência cria como se fosse um split, como se fosse uma separação. Então daí que vem o termo esquizofrenia, por exemplo, bipolaridade. É porque a gente cria separações dentro de nós mesmos por causa da resistência conceitual que a gente cria por partes nossas. Então a gente começa a se tornar adultos disfuncionais emocionalmente. A gente começa a se tornar adultos que quando está interagindo com alguém, quando vê alguém, por exemplo, se sentindo triste, a gente negligencia ele, ou seja, reproduz o comportamento da nossa mãe, ou simplesmente quando a gente se sente triste, a gente ignora, a gente tenta fugir, a gente tenta comer alguma coisa, a gente tenta falar com alguma pessoa, a gente tenta arrumar alguma maneira para se distrair daquela emoção, porque aquela emoção é ruim, entendeu? Só que tudo isso são sistemas de crenças. Tudo isso são coisas que a gente aprendeu, a gente foi treinado a fazer quando a gente nasceu nesse plano. E aí todas essas paradas que são tipo a crise da modernidade, tá ligado? Tipo depressão, ansiedade, são reflexos dessa cultura nossa que é limitante, que limita aspectos nossos. Tá fazendo sentido isso? Então, tipo, chega um momento da tua vida onde tu chega, digamos que num ponto quântico, assim, num salto onde tu tá preparado para começar a dar a volta para isso, sabe? Então, digamos que isso na maioria das pessoas, tem exceções, claro. Digamos que você tá vivendo a sua vida, aí você começa a reproduzir esses padrões negativos que você aprendeu com alguém. Porque no universo tudo funciona através da lei da atração, ou seja, a vibração semelhante atrai vibração semelhante, a gente começa a atrair circunstâncias e relacionamentos e experiências onde esses nossos traumas são amplificados. Então, por exemplo, a gente entra naquele relacionamento, namoro abusivo, onde uma pessoa pega, tipo, te suga, sabe? Ela faz você achar que você é dependente dela. Da mesma maneira que um dia tua mãe fez você achar que você é dependente dela, seu pai ou quem te criou. Então você cria aqueles mesmos padrões que teve na tua infância. Até chegar num certo ponto onde tu percebe, não, tem alguma coisa errada aqui. E aí tu começa a buscar uma saída, sabe? E aí tu começa a entrar nessa coisa de espiritualidade, expansão da consciência, autoajuda, chame como quiser. E a partir disso, principalmente o que tu vai fazer, resumindo assim, uma longa história curta, vai ser você vai começar a se reconectar com aquela criança íntegra que você era no começo. Você começa a se reconectar com aquela essência, com aquele propósito, com aquelas coisas que você gostava de fazer e ser, sabe? Que você nem percebeu na época que você gostava de ser. Então você começa a se redescobrir. Só que nesse processo de redescoberta, você vai encarar seus aspectos negativos também. Então, por exemplo, pra mim, que é fazer vídeos na internet, minha paixão, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é expressar ideias, né? Os meus aspectos negativos é, por exemplo, ter vergonha do que as outras pessoas vão pensar de mim. E isso é uma coisa que a maioria das pessoas tem também. Mas em questão da internet, tem a ver com ser transparente pro público que tá me assistindo, sabe? Com demonstrar que eu também sou humano, com demonstrar que eu não sou tipo uma pessoa ascensionada. Que eu sou só tipo mais uma pessoa, sabe? Com um tema específico. Então, mas ao mesmo tempo eu tenho sistemas de crenças que me dizem, eu preciso ser dessa maneira. Eu não posso demonstrar tristeza para as pessoas, senão elas não vão me dar validade, senão elas não vão acreditar no que eu tô falando. Então, na medida que eu fui fazendo vídeos e vou fazendo vídeos, essas inseguranças elas vão batendo mais forte na minha porta para eu poder transformar elas. Então, um dos kits da tua empolgação, da tua paixão de ser tu mesmo, é tu reconhecer as coisas que não são coerentes contigo mesmo, entende? Por isso que tem aquela coisa que muita gente fala, por que sempre quando eu tô bem, eu fico mal? Acontece uma coisa que me deixa muito mal. É porque essa coisa tá vindo como uma oportunidade para tu ficar melhor ainda. Porque daí aquela coisa ali que tá te deixando mal, aquela crença, você transforma ela para você poder continuar fluindo na sua vida, na sua paixão, mais ampliado ainda. Então, em uma casca de nós, isso é expansão da consciência. Uma das mecânicas que a gente começa a entender quando a gente começa a expandir a nossa consciência e andar nessa jornada é a ideia das realidades paralelas. Muita gente fala sobre isso, mas pouca gente entende mesmo o que é isso. Mas as realidades paralelas não são nada mais, nada menos do que a maneira que o tempo é estruturado. Da mesma maneira que o espaço é linkado com o tempo, mas a maneira que o espaço é estruturado, por exemplo, com átomos e moléculas, o tempo também é estruturado de certa maneira. E ele é estruturado através de realidades paralelas. Então, tu pode imaginar assim, da mesma maneira que quando tu está no cinema, tem um projetor, ou quando está assistindo esse vídeo, tem um projetor que projeta vários frames, ou seja, quadradinhos de filme, fotinhos congelados, uma depois da outra, depois da outra, depois da outra, depois da outra, dá uma ideia de linearidade. Então o filme é constituído assim, é uma imagem congelada, depois de uma imagem congelada, depois de uma imagem congelada.
várias vezes por segundo, e aí isso dá a ideia de um movimento, certo? Então, as realidades paralelas é assim, só que na vida real. Então, a ideia é que a tua consciência, para tu ter essa experiência de continuidade, ela tá passando em bilhões e bilhões de realidades congeladas por segundo para dar a ideia de movimento. E essas realidades paralelas, elas existem simultaneamente. Então, por isso que o tempo é uma ilusão, por isso que muitos mestres falavam, o tempo é uma ilusão, porque ele realmente é, ele não é de fato que isso está acontecendo e essa é a única maneira de acontecer e isso aconteceu depois disso, não. Isso aconteceu depois disso na tua experiência, mas na tua experiência tu pegou uma realidade paralela, que já existia agora, nesse exato momento, e colocou depois outra realidade paralela que é um pouquinho diferente, e outra realidade que é um pouquinho diferente, e outra realidade que é um pouquinho diferente, e aí colocando todas elas em linearidade, parece que tem uma linearidade, parece que existe o tempo. Mas se tu prestar atenção, só está acontecendo tudo no agora. Então, um ano, o que aconteceu ano passado, também está acontecendo agora. A única diferença é que tu está vendo agora uma realidade paralela diferente na tua consciência. Tu está acessando uma realidade paralela diferente. Porém, todas elas existem agora, nesse mesmo exato instante, na existência, no todo, no vácuo quântico, chame como quiser. Mas todas elas estão disponíveis. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente pode usar esse entendimento para entrar na realidade paralela que a gente prefere. Então, por exemplo, se você quer uma realidade paralela onde você tem uma família que você gosta, ou que você tem dinheiro, ou que você tem felicidade, ou que você tem abundância na tua vida, ou vive um propósito, se você quer entrar nesse frame, nesse filme, por assim dizer, a maneira que você faz isso é escolhendo a frequência vibracional, ou seja, o estado de espírito que tu está no agora. Porque o estado de espírito que tu tá no agora determina qual é o próximo frame que tu vai viver. Então, em outras palavras, tem tanto as realidades paralelas, onde você, sei lá, vive uma escassez absurda e cai bomba nuclear no planeta todo, e o planeta acaba e entra em guerra, tá ligado? Em colapso. Existe essa realidade paralela, é uma probabilidade. Ela existe aí no campo quântico, da mesma maneira que existe a realidade paralela, onde o mundo entra em paz e a nova era acontece, e várias pessoas despertam para a consciência e todo mundo começa a ser quem realmente é e viver o seu propósito. As duas existem. E a única coisa que determina qual você vai viver é você. É a sua frequência, a sua energia. O que você está emitindo agora, quais são as crenças que você está acreditando serem verdade agora. Você está se valorizando, você está sendo positivo, você está acreditando que é possível você fazer as coisas que você quer, você está investindo na sua paixão, porque isso é frequência, isso é uma onda, é uma vibração. E quando você está numa vibração alta, elevada, de paixão, você vai entrar numa realidade paralela que é um reflexo disso. Faz sentido? Então, tipo, a vida é isso. É você entrar na realidade paralela que tu prefere. E então, a vida, a realidade, elas são um espelho da tua consciência, um espelho da tua energia. Então escolha a energia que tu tá agora, que tu vai escolher a realidade que tu vai viver. E como que funciona isso quando você quer uma coisa e a outra pessoa que tá próxima de você quer outra? Uma tá indo para uma frequência maior e outra para uma menor. Uma frequência menor. Uma tá negando, né? Resistindo e a outra quer evoluir. Sim. Como funciona? Qual que seria o problema disso? Sempre quando tu quer entender, tipo, como funciona alguma dinâmica, é legal tu começar a investigar qual que seria o problema de, por exemplo, você querer evoluir e uma pessoa que está próxima de ti não querer. Entendeu? Porque muitas vezes são os teus próprios conceitos que estão dizendo que tem algo errado. Mas mecanicamente falando, não tem nada errado ali, entendeu? Pode ser gerada a experiência de, por exemplo, a pessoa falar alguma coisa e tu sentir que ela te deixou para baixo. Eu acho que é isso que eu queria dizer, né? Por exemplo, tu tá querendo se empolgar, tu tá querendo ficar bem, e daí vem aquela pessoa e pá, fala aquela coisa negativa pra ti. Mas aí, isso é uma questão de tu tomar responsabilidade sobre o que tu tá acreditando. Porque a pessoa falar, isso não é possível, não é o que te faz sentir mal. O que faz você se sentir mal é você acreditar que não é possível. Entendeu? Então as pessoas, elas sempre são espelhos que te dão oportunidades pra tu escolher se ver de alguma maneira. Então a pessoa te falando uma coisa negativa é uma oportunidade para tu acreditar que aquilo é verdade ou não. Tu que escolhe, entendeu? Então se aquilo tá te afetando, significa que de alguma maneira tu acredita que aquilo é real. Então volta aquela coisa de tu investigar quais são as coisas que você aprendeu quando era uma criança e um adolescente que criaram a tua rede conceitual, a tua rede de crenças, o teu sistema de crenças. Que aí gera a tua experiência de realidade.